Então vai, Sem dar risada. Não pode falar aí. Olá, seja bem-vindo a mais um AWS na Prática. Meu nome é Lucas Henrique, estou aqui hoje com o meu colega Gustavo. E a gente vai continuar conversando sobre o tema de otimização de custos e as principais estratégias que a gente tem na AWS para tornar o seu ambiente mais barato. Obrigado, Gustavo, de novo pela presença. A gente chegou a conversar na última sessão sobre algumas dessas iniciativas, algumas possibilidades, né? Uhum. Muito focada na parte técnica, na parte de migração, na parte de quais opções dentro do contexto de arquitetura, dentro do contexto de implementação de ambientes a gente tem para otimizar custos. E para essa sessão a gente tem algumas coisas diferentes para falar, né? O que você trouxe aí para a gente para a gente conversar? Eu acho que na outra sessão a gente já comentou bastante sobre alguns serviços e métodos de otimização, né? Hoje é mais falar de outros serviços de exploração de custo para que você consiga saber como é que as coisas estão indo durante os gastos mensais. Falar um pouquinho de tags, entrar um pouquinho da questão de licenças, né? Existe a questão de você poder trazer a sua própria licença para a AWS de alguns softwares, isso te ajuda a economizar. Uma parte de tags, né, também, então você pode fazer um que a gente chama de tagueamento do teu ambiente para que você consiga controlar. Então isso pode ser separado ali tanto por área dentro da empresa como por projeto, coisa do tipo. A gente vai explorar um pouquinho disso. E aí também programas de incentivo que a gente tem aqui dentro da AWS para te ajudar tanto numa migração como coisas do tipo. Legal. Nessas ferramentas que a gente tem, né, a gente tem muita coisa dentro da AWS para acompanhar esses custos, né, e acho que o Cost Explorer acaba sendo talvez ali a principal delas, né. O Cost Explorer é uma ferramenta central ali, né, dentro da parte de billing do console. Então lá você consegue fazer filtros mês a mês, fazer consolidados de serviço, consolidados de contas, consolidados. Você consegue pegar as tags, né, que a gente vai comentar que você coloca isso no serviço. Você consegue fazer um filtro dessa tag para saber quantos os recursos atrelados àquela tag estão custando. Então, ele é um serviço bem completo, né? Ali é onde você consegue ter uma visão ali mês a mês, custo do que está acontecendo. Ele te proporciona também um forecast do que está acontecendo. Mas a gente tem também a parte de budgets, que é um serviço que você consegue criar vamos dizer, orçamentos, né, no mês. Então, assim, eu queria gastar X esse mês. E aí ele vai criando alarmes, ele vai te dando alarmes para saber que você está chegando perto daquele custo ou que você chegou naquele custo, né? Ele não bloqueia o teu ambiente nem nada do tipo, mas ele auxilia ali na questão do tracking do custo. Uhum. Né? Tanto quanto também alarmes, né? Então você consegue usar isso para ter os alarmes de billing, etc. Legal. Nesse ponto, tanto do Cost Explorer quanto dos budgets, né? A ideia aqui é que a gente tenha uma visualização daquilo que a gente tem gastado na nossa conta, né? E também esse preditivo, se as coisas continuarem da mesma forma, de quanto a gente vai gastar no final do mês, no final da semana, enfim, ele consegue trazer pra gente essas informações. Os filtros que a gente consegue fazer nesses serviços, né, como você comentou, podem ser feitos via tags, né? O que seria essa questão das tags? Como que a gente pode trabalhar isso? Na maior parte dos serviços, quando vocês vão criar alguma coisa dentro do console, muito ali no final, sempre tem uma parte de tags, né, que é basicamente uma chave e um valor. Né? Então você coloca uma chave e atribui um valor. Né? Então pode ser, por exemplo, ambiente, desenvolvimento. Pode ser a chave pode ser aplicação e o valor pode ser qual que é o nome daquela aplicação, né? E aí você atrela os recursos dos vários serviços que você está executando para rodar aquela aplicação como um todo, ou o ambiente, né? Isso pode ser um ambiente de desenvolvimento, isso pode ser um ambiente de produção. Você consegue segregar isso de várias formas. E aí você faz essas configurações quando você vai criando os recursos. Você consegue editar isso, então mesmo que você já tenha recursos criados, você consegue editar ali, adicionar uma tag ou tirar ela, né? Então você consegue reorganizar essas tags e as formas que você está utilizando para separar
os custos. E as tags servem basicamente para duas principais coisas, né? Tem outros benefícios, mas o principal é, você consegue atrelar em alguns serviços uma tag ao Cost Explorer para você ter controle de custo, e a outra também é para organização do ambiente, não só para custo, mas para controle de recursos operacionais que você tem ali naquela conta. Então vamos pensar, né? É muito fácil, quando você tem 4 máquinas, você conseguir fazer o controle e você saber, essa máquina aqui é X, essa máquina é disso aqui, essa máquina é disso aqui, essa máquina é disso aqui. Imagina agora que você tem dentro do console, você tem 200 máquinas, você tem 50, 100 máquinas. Né? Pô, como é que eu sei que isso aqui é da aplicação A, isso aqui é da aplicação B, isso aqui é da aplicação C? Você consegue colocar, você pode colocar nomes, né, adicionar nomes, mas tem a opção das tags. Então você consegue fazer buscas indexadas através das tags. Então eu quero saber qual é a tag produção. Aparece todas essas máquinas de produção. Quero saber da aplicação X. Aí vai aparecer as máquinas. Isso para a maior parte dos serviços, que tem a funcionalidade das tags. Então, o legal também das tags é que, e aí só voltando um pouco, a gente vai deixar os links aqui de referência de tudo que a gente está falando aqui embaixo, né, como a gente tem feito em todas as sessões. Mas um dos pontos interessantes das tags é justamente a possibilidade da gente criar políticas, por exemplo, de segurança, né? Uma outra alternativa, aliás, um ponto importante das tags é que você pode ter, de repente, permissões voltadas para tags também. Então, fugindo um pouco da questão de cost, mas fazendo um link aqui com o tópico que a gente conversou com o Gadelha, né, nas últimas sessões, que estão aqui também do lado aqui na nossa playlist. Você pode colocar, por exemplo, ações que você vai executar no seu ambiente ou impedir a criação de recursos sem tag. Então, a parte de políticas de acesso e políticas de permissionamento também anda muito atrelada a questões das tags, né? Além da questão de custo. As tags têm uma importância grande na organização e na segurança do ambiente também, se você quiser fazer uso dessa possibilidade. Né? Uhum. Legal, então assim, a gente tem o Cost Explorer, onde a gente consegue criar relatórios, fazer os filtros por serviço, fazer os filtros por data, por região e por tag de quanto que a gente está usando e trazer também para a gente algumas estimativas. A gente tem o Budgets, que consegue trazer para a gente alertas, né, e baseados ali no consumo de um determinado serviço, seja um consumo financeiro ou um consumo de cotas, né? Então, por exemplo, snapshot, se os meus snapshots de EBS passarem de $100, eu quero um alerta. Se os meus snapshots passarem de 100 GB, eu quero um alerta, eu consigo trabalhar isso. Esse alerta pode ser enviado via SNS, que é um serviço nosso, então um e-mail, SMS, enfim, os canais ali que o SNS suporta. E também as tags ali fazem um papel organizacional e também de controle de custos junto com essas ferramentas. O que mais que a gente tem dentro da AWS, além dessas opções para trabalhar custo? Assim? A gente tem mais algumas opções? Custo como, né, como as pessoas talvez já estejam tirando a ideia, né, baseada na nossa conversa. Isso também depende muito da infraestrutura que você está utilizando da tua aplicação. Né? Então, instância EC2 tem um caminho, serviços serverless tem outros, né, tudo focado em computação. Usar bem o S3 é um outro exemplo. Então, tudo depende do que você está utilizando. Né? Seguindo essa ideia, né, depende do que você está utilizando, tem alguns serviços, principalmente ali para banco de dados, que você consegue trazer o que a gente chama de Bring Your Own License, né, que é você trazer uma licença de um software de terceiros que você já tenha. Né? Isso, por exemplo, é o caso de bancos de dados tanto para SQL Server quanto para Oracle, por exemplo. Existe uma série de regras que esses provedores pedem e colocam contratualmente, né? Mas dependendo dessas variáveis, em alguns casos é possível trazer essas licenças que você já tem de fora para dentro da AWS por esse modelo. E quando você vai subir, por exemplo, esses bancos de dados, você consegue ter já o desconto da licença, né? Porque quando você vai subir um RDS, você tem, quando você escolhe, né, a engine do banco, dependendo se for uma engine open source ou não, você tem um custo de uma licença ali que vai ser colocada junto, né? Então, se você já tiver a licença por fora, você consegue trazer ela, e aí quando você vai subir um RDS, ou rodar isso, por exemplo, em instâncias EC2, dependendo também, de novo, do modelo, dos critérios, dos critérios e da engine que você está utilizando,
Essas regras elas vão variando, né? A gente vai deixar embaixo aí também o link que diz ali todos os requisitos. Isso varia dependendo do software provider, né? Uhum. Mas é uma forma de você também economizar, porque aí você já tem aquela licença e aí dependendo dessas variáveis você consegue trazer ela e você não precisa pagar 2 vezes, né? Você só traz o valor que você já tem e executa dentro da AWS. E é importante dizer isso porque muitas vezes, quando a gente está falando de projetos de migração para nuvem, projetos onde o pessoal está rodando on-premises ou até em outro provider e quer trazer as coisas para a AWS, essas opções de licenciamento podem baratear bastante o projeto. Então, caso você tenha algum software de licença hoje própria, né, e quer rodar isso na AWS, a ideia é consultar nossas documentações, a gente vai deixar algumas coisas aqui, mas também entrar em contato com a gente, né, através dos canais de contato da AWS, onde a gente consegue te orientar, por exemplo, com algumas ideias de como otimizar esses custos, né? Como o Gustavo comentou, EC2, banco de dados, workspaces também, existem algumas opções ali de serviços da AWS onde essas licenças podem ser reaproveitadas e diminui também o custo final. Inclusive, dentro do Marketplace, né, que é para quem não conhece, o Marketplace da AWS é um local onde os nossos parceiros ali de desenvolvimento de ferramentas, né, os provedores, as ISVs, né, que tem plataforma SaaS, eles vendem ali, eles colocam à disposição de vocês ferramentas, né, cloud native, vamos colocar assim, prontas para você rodar em cloud. E aí você vai ter lá ferramentas de segurança, ferramentas dos mais diversos tipos, tem lá firewall, você tem aplicações prontas para você consumir de determinados segmentos, banco de dados, enfim, uma série de coisas. E muitos desses vendors também, se você tiver uma licença já rodando no seu on-premises, alguns deles já permitem que você importe isso também de alguma forma, né? Exato. Por se tratar de um marketplace, nesse ponto, infelizmente, a gente não tem muito controle, porque aí depende do vendor, né? Isso varia muito do próprio software que você está avaliando dentro do marketplace, né? E se esse software, esse software provider, ele traz essa opção, né, de BIOL, isso é uma coisa muito contratual deles, né? E isso varia muito, a gente foge um pouco do nosso escopo, né? Mas tem essa opção também para bastante coisa. Então, se você roda, de repente, uma solução de segurança e já pagou por uma licença, é interessante conversar com a gente e verificar as nossas documentações para ver, de repente, se tem alguma opção de reaproveitamento de licença. E aí tem um outro caminho, né, que às vezes a gente encontra, acho que é bem corriqueiro, são situações onde essas licenças, por exemplo, não podem ser reaproveitadas ou o cliente precisa ou gostaria, por algum motivo, sair de um determinado tipo de ambiente que ele tem hoje, né? E a gente tem alguns programas de migração que ajudam um pouco nesse ponto, né? Então, a gente tem algumas opções, por exemplo, de programas de migração que facilitam a transição de sistemas de bancos de dados de terceiros para engines de open source, né? Entre outras coisas. Não sei se você quiser comentar um pouquinho sobre isso. A gente tem vários programas, e aí isso vem com incentivo financeiro, né? Geralmente de créditos, para te auxiliar nessa migração, né? Então, como o Lucas comentou, tem vários tipos, né? Desde migração, modernização de bancos de dados, então abre um pouco o leque ali, e para você saber o melhor caminho e qual programa, às vezes a gente tem e que possa te auxiliar, o melhor é entrar em contato com a gente, né? E aí o pessoal de contas, do time de contas, vai analisar o caso, entender o seu caso específico de migração, ou de modernização de aplicação, ou de modernização de banco de dados, e aí vai passar para você o programa que seria ali mais interessante para o teu caso, tá? Mas a ideia, eu acho que não é nem a gente passar um por um, porque, enfim, os programas vão mudando, né? Varia de serviço de serviço para serviço, caso para caso. Então, mas a ideia é
deixar vocês aware de que existem essas possibilidades, existem esses programas que auxiliam na migração e na modernização. E o melhor caminho para isso é falar com o time de conta que atende a vocês. Se não tiver um time de conta, dentro da página da AWS tem um Fale Conosco, você coloca seus dados. Vai deixar o link aqui embaixo também. Te deixa o link aí embaixo. E tem a parte do Fale Conosco, você preenche seus dados e alguém da AWS entra em contato com você, você explica seu caso e aí vê se tem algum programa ali que se enquadra no seu caso de uso, né? Até tecnicamente, os caminhos que a gente tem, né, vários dos nossos serviços de migração já contemplam algumas dessas conversões. Então, falando, por exemplo, de banco de dados, né, o SCT, por exemplo, que é uma ferramenta que a gente tem, ele consegue fazer a conversão de esquema justamente para trazer ali determinadas engines, de repente, para uma outra solução. A gente tem o Babelfish também, que é uma possibilidade dentro do conceito de banco de dados de você sair de SQL Server e ir para uma tecnologia de Postgre, então aproveitando um licenciamento. Essas ferramentas, né, esses serviços da AWS, eles não são as únicas maneiras de migração, eles não trabalham sozinhos, né? Eles trabalham sozinhos, né? Eles trabalham com esses programas de incentivo muitas vezes. Então, dependendo do tamanho do ambiente que você quer trazer, dependendo do tipo de serviço que você quer trazer, a gente vai ter programas específicos para te apoiar, né? Alguns desses programas voltados para Oracle, outros voltados, por exemplo, para Microsoft, né? Alguns exemplos daquilo que a gente tem. Mas a ideia é que a gente consiga facilitar essa transição de algumas dessas opções para justamente reduzir o custo. Então, muitas vezes, o projeto que você está pensando em ter na cloud, ele pode ficar travado por alguma questão de licenciamento, e saber que essas opções existem, saber que esses incentivos existem, pode mudar o jogo aí nesse... Existem meios de auxiliar, né? E só comentando um pouquinho ali, né, do esquema do SCT. SCT é o Schema Conversion Tool, ele faz parte do Database Migration Service, é um serviço que está disponível dentro da console da AWS para você fazer migração de banco de dados, né? Então ele faz tanto migração de um one time, né, que é você tirar os dados daqui e colocar para lá de uma vez só, ou CDC, né, que é a cópia contínua dos dados. E aí dentro dele ele tem o SCT, que é o Schema Conversion Tool, que é uma aplicação que você instala numa máquina, aponta para o banco de dados, você diz qual é a origem, qual é o destino, ele lê a estrutura do banco e consegue converter isso para um outro modelo, né? É lógico que tem ali, baseado na origem, os destinos que são compatíveis, né? Isso está disponível, a gente deixa aí também na documentação do SCT e do DMS para quem quiser dar uma olhada, para quem se interessar. Mas é uma ferramenta bem interessante, é uma ferramenta bem completa que te auxilia também nessa migração. E não só, porque muitas vezes quando você vai migrar, não é só uma simples questão de tirar daqui e colocar aqui, né? Modernização de banco de dados também, até para... também pode ser a longo prazo um modelo de redução de custo, porque você para de pagar uma licença, né? Sim. Então, a longo prazo, isso reduz teu custo também, né? Mas é lógico que tem outros desafios, né? E aí isso está muito relacionado a você fazer essa troca de engine, e aí você precisa fazer essa troca da estrutura dos dados, né? E o referencial, e aí tem serviços que te auxiliam nisso. É legal a gente comentar isso, porque tanto no slide anterior, na apresentação que a gente fez anterior, quanto agora, a gente tem algumas diferenças entre ferramentas, né, entre estratégias que a gente tem de serviços, né, e agora também algumas ferramentas de controle de custos mais voltadas para a parte orçamentária, de relatórios, de análise preditiva, etc. Mas existe um trabalho de custo que é um trabalho de arquitetura, né? Então é quando a gente redesenha e remodela ambientes hoje estruturados de uma maneira de repente mais clássica, mais tradicional, e quando a gente consegue fazer uma transição, seja essa transição gradual ou completa para a nuvem, né? Isso pode trazer benefícios de custo, né? Geralmente a gente tem vários use cases, a gente pode deixar alguns aqui também no link, de clientes que fizeram essa jornada de modernização na nuvem, e um dos ganhos, né, justamente desse processo de modernização, além de resiliência, performance, segurança e todos esses pontos, é a redução de custo, né? Sair dos modelos tradicionais e ir para o modelo de Cloud Native garante com que você reduza os seus custos ali drasticamente, né?
Eu acho que uma lição também que tem que ficar é que otimização de custo não é algo que você faz uma vez só. Né? Otimização de custo, ela está sempre atrelada a um monitoramento, muitas vezes contínuo da tua aplicação. Né? Porque talvez uma medida que você não tenha tomado hoje, porque hoje não faz sentido, daqui a um ano, quando a sua aplicação tiver maior, se tiver mais usuários, seja algo que você sempre esteja olhando. Que muitas vezes, por exemplo, a gente comentou, né, sobre modernização de geração de máquinas. Cara, daqui a um ano, provavelmente vai ter outras gerações de máquina. Será que modernizar? Então, modernizar uma vez só não resolve agora, mas daqui para frente pode ter outra. Não é uma garantia de que... Então, lembrar sempre que otimização... e aqui não é só, talvez, a gente está falando de otimização de custo, mas tem otimização de performance também, monitoramento. A AWS lança serviço e feature todo dia, né? Então, talvez o que você fazia de uma forma lá atrás, talvez hoje já tenha outra, né? Porque a gente lançou uma feature nova ou um serviço novo que faz X, Y, Z, que te ajuda no use case específico. Então, é sempre bom estar de olho, é sempre bom analisar periodicamente a tua aplicação, tanto olhando desempenho quanto olhando eficiência em custo. Né? Porque esse trabalho, ele é sempre contínuo. Isso aí. E aí, para auxiliar, a gente tem as ferramentas, a gente tem os nossos parceiros também que trabalham junto com a gente tem os times de conta, os arquitetos, né? Então, qualquer dúvida, caso a gente possa ajudar e vocês queiram conversar com a gente diretamente, entre em contato com o Fale Conosco. E é isso, a gente vai deixar alguns links aqui de referência de novo aqui para encerrar. E o Gustavo vai trazer uma demo agora pra gente também, um pouco ali, um overview dessas ferramentas que a gente comentou, de Coast Explorer, de budgets, de tags. E a gente fica por aqui. Obrigado pela participação de vocês aí, conte com a gente. Confira aí os episódios anteriores de segurança. A ideia aqui do AWS na prática é trazer alguns temas rápidos aqui, que a gente encontra no dia a dia como arquiteto. Então a ideia é trazer esse conhecimento que a gente obtém dos diversos clientes que a gente tem contato. A gente tem gravado aí algumas sessões de segurança, de cost, de resiliência, e a ideia é expandir esse universo aí. Então, confira os nossos materiais aí, deixe seus comentários. E deixe seu like também. Deixe seu like aí e conte com a gente, qualquer coisa, se precisar, comenta aí no Fale Conosco ou no canal. Obrigado, até a próxima. Valeu. Valeu. Bom, pessoal, para a gente fazer a demo de tags que nós estávamos comentando durante o vídeo, nós vamos vir aqui no console da instância C2, e nós vamos subir uma instância C2 simples e nós vamos adicionar uma tag. As tags, como a gente mesmo já comentou, elas funcionam em quase todos os serviços da AWS e elas estão disponíveis no momento que você vai criar um recurso. Nada impede, na maior parte dos serviços, que você consiga alterar essa tag depois. Então, mesmo que você já tenha uma instância C2 com uma ou duas tags, você queira adicionar uma nova, você também pode fazê-lo. Ou se você tiver um recurso e ele não tiver tag, em muitos dos serviços você consegue adicionar uma tag também, mesmo com o recurso já criado. Então, o que permite que você consiga fazer uma organização mesmo dos recursos que já estejam criados. Tá? Então, como é que funciona? Então, a gente vai dar um launch instance. O nome, eu vou colocar aqui como demo tag. E aqui eu clico em Add Additional Tags. Né? Então, o próprio nome da instância já é uma tag, então é uma chave e um valor, né? Como a gente tinha explicado. Então, a chave é nome e o valor é demo tag 2. E eu quero adicionar uma nova tag. Então, eu quero colocar aqui, por exemplo, environment, que já está aqui. Eu vou colocar aqui production. Um outro valor. Então, a gente pode adicionar até 50 tags, tá? Dentro da criação do recurso, o que permite uma profunda personalização do que você está criando. Então aqui eu vou selecionar, depois que você fez a configuração de tags, você pode continuar configurando a criação da máquina. Então eu vou selecionar um Amazon Linux, vou selecionar uma instância ARM aqui, vou selecionar uma T4G, uma instância bem pequena só para propósitos de demo.
gente vai selecionar um Keeper aqui. Selecionar um grupo que já existe. Configuração, pegar um GP3 e tá o Launch Instance. A instância já foi criada e agora a gente consegue voltar nas informações da instância que está sendo criada e a gente consegue ver mais informações. Se a gente vier aqui em Tags, a gente consegue procurar as informações que estão aqui relacionadas. Então, temos nome, né, Demo Tag 2, Environment, Production, que são as duas tags que a gente colocou. Alguns recursos permitem que você transforme essas tags em tags de billing. Então, dentro do Cost Explorer, é possível você autorizar essa tag, e aí você consegue, depois de um dia, isso demora um dia para ser efetivado, depois de um dia que você ativou algumas tags, as tags que você quer que apareçam no Cost Explorer, você consegue ter um tracking do custo que isso está sendo feito, que esses recursos estão gerando. Ou seja, se você colocar essa tag environment aqui, autorizá-la dentro do Cost Explorer, todos os recursos ou os recursos compatíveis que tiverem essa tag environment production, você consegue vê-los dentro do Cost Explorer e você consegue ter uma medição daquele custo de uma forma separada de outros custos que você tenha. Então, o que permite que você tenha um controle de custos focados, seja em ambientes, ou seja, um ambiente de produção, ambiente QA, desenvolvimento, ou seja também por projetos, certo?